Sabias que em Portugal as estatísticas apresentam números alarmantes sobre a ansiedade, burnout e depressão? Pois bem, cerca de 35% dos adultos enfrentam alguns destes problemas em 2025, enquanto 61%, é verdade, 61% relatam estar esgotados ou sob risco de burnout. São números assustadores, pois são. Globalmente, mais de 1 bilhão de pessoas convivem com perturbações mentais, das quais a ansiedade e a depressão representam mais de 2/3. E o custo económico da baixa produtividade e rotatividade laboral ultrapassa $1 trilhão por ano. É assustador, pois é. Olá, eu sou a Márcia Melo, psicóloga, mentora, fundadora do Instituto da Felicidade Inteligente. O método da felicidade inteligente, o método que eu criei, eu ajudo pessoas a reprogramarem a mente, a alinharem as emoções e a vibrarem na frequência da serenidade e da abundância. E este é o podcast CEO da Mente, onde aprendes a liderar o teu maior ativo, os teus pensamentos. Hoje quero falar-te de algo que quase todos vivemos em silêncio. Aquela sensação de não conseguir desligar. Deitar-te exausta, mas continuar a pensar em tudo. Já te aconteceu? Acordar já cansada, como se nada tivesses dormido. Sentir o corpo tenso, o coração acelerado e o pensamento a 1000 por hora. Já sentiste isso? Sim. Hoje vamos falar de ansiedade, o ciclo invisível que consome a tua energia sem que des conta. Lembro-me de uma fase da minha vida em que eu vivia assim. Cumpria todos os meus papéis: mãe, mulher, esposa, amiga, profissional, empresária, líder. Mas, por dentro, sentia-me sempre em alerta. O corpo estava em piloto automático. A mente não parava, mas a vida eu não desfrutava. Eu vivia mesmo num estado de sonambulismo, sabes? Em piloto automático. Eu andava, eu fazia as coisas, eu vivia, eu tinha aquela rotina, acordava, ia trabalhar, chegava a casa, mas eu não desfrutava. Eu via a vida a passar e eu não vivia verdadeiramente. Na verdade, quando eu sofria de ansiedade, eu sentia que andava a sobreviver, eu não andava a viver. E a mente não parava de pensar: e se isto acontecer? E se aquilo acontecer? Eu estava sempre a antecipar o que podia correr mal, a tentar controlar tudo, a pensar nos e se, e sem eu perceber, vivia com o corpo em modo de sobrevivência. A ansiedade não grita, ela sussurra. Faz sentido. Já te sentiste assim? Já te sentiste neste estado? Alguma vez passaste por isso? Este é o problema que afeta tantas pessoas. E o pior de tudo é que é um problema que te faz habituar a ele. E as pessoas começam a achar que viver é assim. E até a achar que é normal viver assim. Mas não é. Viver assim não é viver. É sobreviver. Faz sentido? Então, o que é que realmente acontece na tua mente e na tua energia? Eu quero que entendas algo muito importante. A ansiedade não é uma fraqueza. É um sistema de proteção que ficou preso no modo sempre ligado. A ansiedade, ela não existe para te prejudicar. A ansiedade normal que todas as pessoas têm é para nos alertar do perigo. O teu cérebro, ao sentir perigo, mesmo que seja o perigo apenas no teu pensamento, ativa uma resposta química automática que liberta adrenalina e cortisol e gera sintomas físicos. Para umas pessoas o coração acelera, os músculos contraem-se, a respiração encurta. Varia de pessoa para pessoa. Podem ser muitos os sintomas, muitos mesmo. Mas o que eu quero que tu compreendas é que a ansiedade
natural, existe como uma reação do nosso corpo para nos proteger do perigo. Por exemplo, imagina que estás à beira de um precipício. Cada vez que te aproximas mais do precipício, o teu corpo começa a reagir, porque há um medo de tu caíres. E para te proteger, o corpo tem esta reação e gera-se aqui a ansiedade. E a ansiedade existe como princípio para proteger a nossa vida. Agora, o que é que acontece? É quando a ansiedade vira um problema, passa a ser patológico, passa a ser uma psicopatologia, uma doença que te faz sofrer. E mesmo quando não existe perigo, a tua mente reage como se estivesses constantemente em perigo. Faz sentido. Mas esse perigo não existe fora, ele está na mente. E a mente, os pensamentos, não vão distinguir o que é real do que é imaginário. E por isso é que é tão importante nós sermos líderes dos nossos pensamentos. Porquê? Porque, como eu costumo explicar, é como se nós tivéssemos dois eus. Temos o nosso eu, que é o maior inimigo, que são aqueles pensamentos negativos que nos bloqueiam, nos boicotam, ao qual eu dei o nome de doente. Não é doente nenhum, é apenas um nome que eu atribuí para ajudar os meus alunos. Eu chamo de alunos às pessoas que eu ajudo. E temos a outra parte de nós, que é o nosso verdadeiro eu, é quem nós somos verdadeiramente. E quando tu vives com esta ansiedade patológica que te prejudica no teu dia-a-dia e que sem motivo aparente te faz estar em constante alerta e a sentir e a sofrer dos sintomas físicos que a ansiedade gera, aí sim temos um problema. Agora, como eu te estava a explicar, a mente não distingue o que é real do que é imaginário. Por isso, quando vives mentalmente algo do passado que foi negativo ou antecipas algo do futuro que te faz sentir medo, o teu corpo vive o mesmo stress como se estivesse a acontecer agora. Fez sentido? Agora pensa assim, tu, para sentir ansiedade, primeiro tiveste pensamentos que tu não controlaste que foram negativos. Esses pensamentos negativos geraram emoções negativas. E estes pensamentos negativos e essas emoções negativas vão contagiar e provocar uma energia, uma vibração energética negativa. Ou seja, tudo o que tu pensas, tudo o que tu sentes, a intensidade das emoções que sentes, tudo o que tu fazes e tudo o que tu dizes, faz criar a tua vibração energética. E aqui eu estou a falar de física quântica. E essa vibração energética define tudo aquilo que tu estás constantemente a atrair para a tua vida. Porque tu és um ímã que funciona 24 horas por dia. Ora, se tu tens pensamentos negativos e tens emoções negativas e a tua vibração energética vai ficar negativa, significa que tu estás a atrair para a tua vida mais situações para vibrarem, fazerem criar em ti essa frequência do medo. Faz sentido? E o que é que acontece? O ciclo repete. Tu vais continuar a ter pensamentos negativos, emoções negativas e vibração energética negativa. E o ciclo repete-se e volta-se a repetir. Como um rato na rodinha de ratos que roda, roda, roda e nunca sai do sítio. Fez sentido? Recapitulando. Então, como é que este ciclo invisível funciona? Como ele se mantém? O que é que acontece? A tua mente, o teu maior inimigo, aquela parte de ti que é o teu doente, pensa em algo que te preocupa. Essa preocupação faz com que tu sintas uma emoção negativa que vai fazer com que o teu corpo liberte químicos. E estes químicos libertados, que funcionam como veneno, vão fazer com que o teu corpo reaja a algo como se fosse real. E vais sentir o desconforto físico e psicológico dos muitos sintomas que podem ser gerados pela ansiedade. Muitos, são mais de 30. Um destes dias eu posso criar um episódio a descrever os sintomas. E depois o que é que acontece? A mente procura justificar o desconforto que estás a sentir, os sintomas que estás a sentir, com mais pensamentos negativos. E é aí que o ciclo se fecha e tu ficas ali num loop de pensamentos negativos repetitivos. E repete, e repete, e repete. E é por isso que parece impossível parar. Mas há uma boa notícia. Tudo o que é aprendido pode ser reprogramado.
inclusive é a tua mente. E estes hábitos que estão enraizados podem ser recondicionados e podem ser reprogramados. É isso que eu faço. Para tu deixares de sofrer de ansiedade, tens duas formas de lidar com isto. Uma é tu aprenderes, num estado de ansiedade, a lidar com os sintomas. Isso é uma forma, é o que a maioria dos colegas psicólogos e terapeutas ensinam a fazer. E o que a medicação faz? Ajuda-te a diminuir o efeito dos sintomas. Mas depois há outra parte que tu podes aprender, que é o quê? É aprender a programar os teus pensamentos, as tuas emoções e a tua vibração energética para deixares de viver com ansiedade e aprenderes a viver com serenidade. Faz sentido? E agora tu estás-te a perguntar, então Márcia, e o que é que eu faço na prática para quebrar este ciclo de ansiedade? O que é que eu faço para sair deste redemoinho de pensamentos negativos? Pois é isso que te estás a perguntar? Então vá, eu vou-te deixar 3 práticas simples que podes começar hoje mesmo a implementar para mudar e transformar o teu estado emocional, mental e energético. Primeira técnica, primeira prática simples, que tu vai-te ajudar não só a diminuir o estado de ansiedade quando te encontras com os sintomas, mas fazendo também regularmente vai-te ajudar a manter a serenidade nos teus pensamentos. Não é com isto que tu reprogramas a tua mente para aprender a viver com serenidade. Não é. O treino é diferente, mas é uma ferramenta muito útil. Primeira prática. Respiração. Então, o exercício da respiração, eu vou-te ensinar aqui rapidamente, mas depois, no copy daqui do texto que acompanha o episódio, tu tens um link com várias páginas minhas e consegues descarregar de forma gratuita o meu e-book das 7 estratégias para seres mais feliz. E lá tens exercícios práticos e este exercício que eu te vou ensinar agora, descrito ao pormenor. O primeiro exercício prático que eu te quero dar é o da respiração. E este exercício deve ser repetido 7 vezes. Primeiro de tudo, deves estar sentada num local onde estejas protegida das laterais, portanto, ou num sofá, ou na cama, ou numa cadeira que tenha braços para te amparar. Nunca deves fazer este exercício em pé, tá bem? E porquê? Porque este exercício faz com que tu leves oxigênio ao teu cérebro e quando o cérebro recebe muito oxigênio de uma só vez, pode originar tonturas. Portanto, não vamos correr riscos. Então, o que é que tu vais fazer? Tu vais repetir isto 7 vezes. Inspirar profundamente, com as costas direitinhas, olhos fechados e a tua mão direita sobre a tua barriga, para sentires o movimento da barriga com a respiração, e vais inspirar profundamente e contar mentalmente até 7. Se conseguires 7, só consegues 5 ou 6, o que tu conseguires. Então tu vais inspirar profundamente como se estivesse a cheirar o perfume de uma flor, vais segurar o ar dentro de ti e contar mentalmente até 7, vais expirar, deitar o ar fora como se estivesse a encher um balão e a contar mentalmente até 7 e vais voltar a segurar 7, contando mentalmente até 7 e voltar a repetir o processo. Inspirar, segurar, deitar fora o ar, segurar, inspirar e como se estivesses a visualizar um quadrado. Este é o primeiro exercício prático. Outro exercício é a pergunta de poder. E em vez de pensares, e se corre mal? Quando estás a ter aqueles pensamentos que despertam em ti a ansiedade, e se agora eu fico pior? E se eu vou me sentir mal? Todos aqueles pensamentos que o teu doente te ataca, vais substituir essas perguntas pela pergunta seguinte. O que é que eu posso fazer agora que me aproxima do que eu quero estar a sentir? E focas-te nesta pergunta. Esta pergunta é poderosa porque tu estás a falar com o teu eu interior e tu vais voltar a fazer a pergunta às vezes que forem necessárias. E esta pergunta quebra o automatismo do medo e ativa o comando do teu eu interior. Fez sentido? Portanto, eu vou repetir a pergunta. A pergunta que vais fazer a ti mesmo é: o que é que eu posso fazer agora que me aproxima
do que eu quero sentir. E por fim, vamos para o terceiro exercício prático. O ritual noturno da serenidade. Antes de dormir, escreve a lápis 3 coisas pelas quais sentes gratidão e em pensamento tu queres libertar-te. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de te deitares a pensar nos problemas e nos desafios que tens para resolver, eu quero que tu escrevas a lápis e mentalmente depois faças a reflexão das 3 coisas que tu escreveste e outras que a tua mente enumere. E a frase que tu deves escrever é esta: obrigado, universo, por... Vou dar exemplos. Obrigado, universo, porque eu consigo ver. Obrigado, obrigado, obrigado. Ou obrigado, universo, por eu ter uma cama para dormir. Obrigado, obrigado, obrigada. Ou obrigado, universo, porque eu tenho uma casa onde viver ou comida para comer. Obrigado, obrigado, obrigado. E tu vais escrever 3 frases todos os dias, vais variando. E quando te deitas, em pensamento, procura mais coisas para sentir gratidão. Te fez sentido? Sabes, a tua mente precisa de direção e quando tu guias com intenção, ela obedece. Então, estamos quase a terminar este episódio que já vai longo. E, para concluir, o que é que eu te quero dizer? A ansiedade não desaparece apenas com força de vontade. É preciso tu decidires viver com serenidade. E ela não desaparece de um dia para o outro, mas começa a dissolver-se quando tu aprendes a liderar os teus pensamentos. Quando o medo fala mais alto, lembra-te, tu és a CEO da tua mente, não és refém dos teus pensamentos. Tu és a criadora deles. Faz sentido? E se estás cansada de lutar sozinha com a tua mente, eu posso te ajudar. Agenda uma sessão estratégica comigo, juntas. Vamos compreender o que é que tu vais fazer passo a passo na prática para começares a viver com serenidade, clareza e equilíbrio emocional. O link está na descrição deste episódio e lembra-te, ser CEO da tua mente é libertar a tua vida. Faz sentido? Um beijinho e até ao próximo episódio.